passarem um recado para vocês e a gente já continua daqui a pouquinho. Ela me diz fora. Senão não vai sair aqui. A gente vai tomar só rapidinho o tempo aqui de vocês para compartilhar, na verdade, uma informação, né? E aí pedir também a ajuda de vocês. Eu sou a Marina Soares, estou apoiando a Thermomix no desenvolvimento, bem-vindos, da força de vendas. Então, a gente está recrutando novos consultores. Estou com a Suzy aqui, que é a nossa líder de equipe. Caso vocês conheçam alguém que tem interesse, né, de trabalhar conosco para levar esse produto maravilhoso aí para os lares, por favor, nos avisem. A gente desenha um programa para o novo consultor, a gente tem campanhas de bonificação e de campanhas de incentivos muito interessantes, então a gente pede para os clientes, às vezes vocês conhecem alguém, né? É só compartilhar conosco, ou caso também alguém tenha interesse, é só falar com a gente, tá bom? Eu sou advogada e comprei a Thermomix como cliente. Comecei a frequentar os workshops e me apaixonei pelo equipamento, né? E falei, por que não levar isso para as outras pessoas e ganhar dinheiro com isso? Então, é uma coisa que você pode fazer nos seus momentos de lazer, momentos com amigos, com familiares, né? E ainda ganhar um dinheirinho. Então, assim, se alguém tiver interesse de conhecer mais o trabalho, como é que é desenvolvido esse trabalho, fala comigo ou procura o seu consultor, que a gente explica como é que funciona para vocês se tornarem consultores ou alguém que esteja interessado a desenvolver esse trabalho. Né? Sejam bem-vindos à nossa casa e espero que vocês gostem do workshop. A gente vai só compartilhar para vocês assistirem. Você me aceita, Lili? Você tem que ficar, né? Você pode compartilhar o vídeo? Show. Aqui. A gente tem poucos consultores, gente. Vamos ver se... Pode ir. Vocês estão me ouvindo, né? Ele não começou. Não estou me ouvindo. Tudo bem, Eli. Não, eu aumentei já. Vamos. Bom, mas depois a gente manda para você. Obrigada a vocês. Agora também esses vídeos com as experiências dos consultores estão sendo veiculados no Instagram da Thermomix. Assim, eu já aproveito e falo do Instagram para vocês. Deixa eu virar aqui, e daí o pessoal de casa me enxerga. Pronto. O Instagram é Thermomix Brasil, então por lá a gente sempre faz os avisos dos cursos, os workshops, eventos que a Thermomix participa, que agora a gente tem vários eventos de gastronomia que vão acontecer ao longo do ano, a gente já está organizando a participação, então sempre é uma forma legal de a gente ver mais detalhes dos produtos e sempre tem receitas também lá no nosso Instagram. Também tem o blog da Thermomix, que é uma fonte de receitas bem interessante.
A gente está com um pouco de dificuldade em questão de colocar receitas do Brasil no Cookidoo, mas estamos resolvendo isso. Então, é uma tendência que a gente tenha cada vez mais as receitas que a gente veicula no Instagram e no blog dentro da plataforma Cookidoo. Mas, de toda forma, dentro do Cookidoo a gente tem muitas receitas, não é por falta de receita, né? Para a gente começar a utilizar o equipamento, tá? Então, boa tarde para quem está chegando ainda. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre receitas do verão, né? Para a gente driblar aí esse calor e ter uma refeição mais leve. A intenção é ir trocando ideia, então se vocês tiverem alguma dúvida enquanto eu estiver falando da receita, fiquem à vontade, tá? Primeira receita que a gente vai fazer... e detalhe, sempre me pedem pão sem glúten, porque fora da Thermomix eu tenho um outro trabalho, que é uma empresa chamada Colherada. E a Colherada é uma empresa de produtos sem glúten e sem açúcar. Então, normalmente, os clientes que sabem disso me pedem: mas você não faz um pão sem glúten? Porque eu queria fazer um pão sem glúten na Thermomix, porque hoje a minha demanda, eu comecei fazendo na Thermomix, mas hoje a minha demanda é grande. Então, eu tenho batedeira, que é uma batedeira grandona, não consigo mais fazer num volume tão pequeno. Então, eu trouxe uma receita de um pão sem glúten para que todo mundo consiga fazer na Thermomix. E é um pão muito bacana, porque não é só uma questão de tirar glúten, né? A gente vê muito isso no mercado. Então agora não pode mais comer glúten. Não, não é necessariamente assim. Algumas pessoas, de fato, têm intolerância. Isso foi ficando mais fácil de diagnosticar do que se a gente pensar há 10 anos atrás. Era difícil, hoje já é mais fácil. Então, se identifica mais facilmente lá no laboratório que a pessoa possa ter uma intolerância. Não só a glúten, a lactose, a própria proteína do leite, enfim. Mas, independentemente de ter glúten ou não, esse pão, ele é um pão muito saudável. Que eu acho que esse é o resgate que a gente faz quando a gente se propõe a fazer uma alimentação em casa. É claro que é uma delícia sair, viajar, ir para restaurantes diferentes, tudo isso é uma delícia. Mas se a gente puder, ao longo dos nossos dias, aquele nosso dia a dia realmente, fazer uma comida em casa, a gente vai estar garantindo o ingrediente que eu estou colocando ali dentro. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo. E com a Thermomix, a gente tem uma grande facilidade de preparar as refeições. Então, a gente consegue uma dinâmica de colocar uma receita para fazer, enquanto isso eu estou aqui fazendo alguma outra coisa, eu não preciso ficar mexendo lá na panela o tempo inteiro. Então, nesse sentido, eu sempre acredito que o cliente que compra uma Thermomix, ele está pensando também na saúde dele, né? Não só na facilidade, mas também na saúde, de ter propriedade do ingrediente que ele está colocando naquela receita. E, nesse sentido, esse pão agrega isso, agrega muitos nutrientes, tá? Então, essa é a nossa primeira receita que a gente vai fazer, que é um pão de linhaça sem glúten. Então, a base dele é semente de linhaça. A linhaça, ela é rica em ômega 3, e por muito tempo se falou que a linhaça perdia o ômega quando a gente vai assar e tal. Mas já se descobriu que não. Então, assim, tem uma perda? Tem. Igual o azeite, quando a gente coloca na panela, um pouco dos nutrientes se perde, mas não é totalmente. E o sabor fica. Então, na linhaça, além do ômega 3, a gente tem várias vitaminas, a gente tem magnésio, a gente tem fibras. Tudo isso contribui para a nossa saúde. Então, muitas vezes, ao invés de eu passar na padaria e comprar um pão integral, que às vezes o integral da padaria tem um pão muito saudável e de uma forma extremamente fácil, porque vocês vão ver a gente fazendo aqui e vão conseguir reproduzir em casa, tá? Além disso, nessa receita, a gente tem psyllium. Psyllium é uma fibra, tá? É uma fibra que a gente compra em lojas de produtos naturais. Ela é extremamente poderosa na captação de água. Então, ela forma gel. Isso faz um trabalho intestinal, o trabalho intestinal ficar adequado. Não vai fazer ninguém ir no banheiro, não vai forçar a ida no banheiro e também não vai trancar. Ele adequa esse ritmo intestinal. E a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade de consumir fibras e tal. Então, quando eu pensei numa receita assim, é sempre pensando em agregar, mas que tenha sabor também na hora que a gente for comer. Também não adianta ser uma coisa ruim,
né? Porque ninguém vai comer só porque é saudável. Então, ele tem que ser gostoso e, ao mesmo tempo, saudável, tá? Então, a gente vai começar essa receita, que ela está na primeira página da apostila de vocês. Quem está em casa, espero que esteja com a apostila também, mas se porventura não recebeu, a Elines pode mandar para vocês pelo chat, tá? E se quiserem fazer perguntas pelo chat também, podem ficar à vontade, não tem problema. Deixa eu só ligar a máquina que estava desligada. Acho que o pessoal de casa não está vendo a minha máquina. A Elines me contou antes. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui. Que eu vou puxar um pouquinho mais. Pronto. Só por uma questão de facilidade da nossa aula, né? Isso a gente faz em todas as aulas, a gente já deixa o mise en place pronto. Isso quer dizer, todos os ingredientes separados, todos eles pesados, só para facilitar esse nosso ritmo de aula. Em casa, vocês não precisam sujar os potinhos, porque se eu quero facilidade para cozinhar, eu não posso ter dificuldade para organizar a cozinha depois, tá? Então, nesse caso, por exemplo, está pedindo na receita 55 gramas de semente de linhaça, vou acionar a balança, vou pegar o potinho lá que eu tenho guardado, ou o saquinho da linhaça, vou colocar direto, vou colocar água, e assim por diante, basta tarar a balança e ir seguindo a sequência dos ingredientes, tá? Então, não tem necessidade de separar nada antes. Então, eu vou colocar aqui a linhaça que a gente já tem porcionado. Alguém vai me perguntar, pode ser linhaça marrom? Pode, não tem problema nenhum, tá? É só uma questão de coloração. O pão, ele vai ficar com uma coloração mais escura, mas em questão de textura da mistura que a gente vai fazer, é a mesma coisa, tá? Então, temos a linhaça, temos a água, que a gente já mediu, e a gente vai bater, isso vai formar um gel. Então, a gente vai bater 1 minuto. Então, seleciona lá o tempo e gira o botão da velocidade até a velocidade 10. Karina, Fala. já tenho uma dúvida. Não posso glúten, mas também não posso amido de milho e farinha de arroz. Se tiver alguma substituição, por favor, nos diga. A Lilian. Tá, já falo. Quando ela faz barulho, parece interminável, né? Para ela parar de tocar musiquinha, basta clicar na tela, né? Ou no próprio botão. Ó, ela formou já um gel. Ó, vou mostrar assim para vocês. Ó, eu já tenho um gel de linhaça, tá? Isso é que vai ajudar a gente na consistência do nosso pão, tá? Fala. A própria farinha? Pode. E eu já vou falar da... Vai ficar esse gel. Então, a pergunta que teve aqui no presencial, às vezes eu vou repetir para o pessoal de casa saber, tá? A pergunta aqui no presencial é se, ao invés de usar a linhaça, poderia ser a farinha de linhaça. Pode, não tem problema nenhum. Usa a mesma quantidade, nem vai precisar bater tanto tempo, porque aqui a intenção foi quebrar a linhaça para que ela soltasse o conteúdo interno e formasse o gel. No caso da farinha de linhaça, vai ser mais rápido, tá? Então, não tem problema. É a mesma situação, por exemplo, da farinha de arroz, tá? Farinha de arroz, eu não preciso necessariamente comprar a farinha de arroz. Eu posso usar o arroz, então o arroz integral, nesse caso, porque aqui a gente está usando farinha de arroz integral, e triturar 1 minuto na velocidade 10. Aí eu tenho farinha de arroz, tá? Então, são formas de a gente utilizar o ingrediente íntegro, né? Que não veio já pronto do mercado. No online, perguntaram de substituição para amido de milho e a própria farinha de arroz nessa receita. Porque o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai colocar os líquidos, que é o azeite e o ovo,
e adicionar as farinhas, que aqui a gente tem um blend de polvilho doce, amido de milho e farinha de arroz integral, tá? Quando a gente vai substituir as farinhas, a gente tem que encontrar similares. Então, no caso do amido de milho, a gente pode substituir pela fécula de batata, que é o mais parecido com a textura. E se não for farinha de arroz, a gente pode utilizar farinha de grão de bico. No caso da farinha de grão de bico, dá bastante sabor. Então, aí tem que ver se o paladar da pessoa, se tudo ok, se ela vai gostar desse sabor, que ela é uma farinha que dá bastante sabor residual na preparação, tá? Mas são substitutos. Então, agora é só colocar todos os ingredientes aqui dentro. Então, a gente começa pelos líquidos, porque eu já tenho o líquido aqui embaixo. É só seguir a sequência, mas a gente nada mais vai fazer do que colocar todos os ingredientes aqui. Como eu contei para vocês, a gente já deixou separadinho, só para facilitar aqui a nossa dinâmica da aula. Então, entra o sal, entra o açúcar, que é o que vai ajudar no processo da fermentação. Ele não é um pão doce, tá? Ele é um pão salgado. O açúcar aqui é exclusivamente para fazer a fermentação, tá? Ele não sobra na massa, você não vai ter uma massa doce, tá? Para fazer a fermentação, tá? Aí aqui a gente tem o fermento. E agora a gente vai bater. Como eu não tenho aqui glúten, eu não preciso utilizar a função sovar, né, ou amassar da máquina. Não tem essa necessidade porque eu não vou desenvolver o glúten. Aqui eu quero só misturar, tá? Então, por isso a gente vai trabalhar com 40 segundos na velocidade 5. Deixa ela rodar um pouquinho, deixa passar uns 10, 15 segundinhos, a gente para limpar as laterais, porque é natural sujar um pouquinho a borda com a farinha. A gente para, vem com a espátula, baixa o que está na lateral do copo, sem mexer na programação nada, é só apertar no botão. Ó, dá para ver aí de cima. Ai, não fiquei com a câmera. Elines, não fiquei com a câmera aqui. Dá para colocar? Que eu sempre mostro por cima, né? Hoje não tá. Ó, tá vendo que fica? Ó, é normal isso acontecer, tá? Então, por isso que a gente para o processo, baixa com a espátula. Né? Vamos tirar os resíduos que estão aqui. E aí, agora é só terminar de bater. Era só para baixar mesmo. E aí, gira de novo o botão, eu não mexi no tempo, gira de novo o botão, só para ela continuar misturando. Para esse pão, a gente vai utilizar uma forma, que eu até coloquei aí para vocês, de 22 por 11. Ela é tipo 3 centímetros menor do que essa aqui é 25, tá? Então, ela é só um tiquinho mais justinha e aí ele vai ficar bem altinho. Eu já vou mostrar para vocês que a gente já deixou um prontinho. Mas, na realidade, assim, mas eu não tenho esse tamanho de forma, pode ser outro. Qualquer tipo de forma serve. Ai, ele tá entrando... Voltei? Voltei. Qualquer tipo de forma serve, tá? Inclusive, às vezes a pessoa não tem específico de pão. Pode ser forma de bolo? Pode. É só uma questão de formato. Tá? Se você não se importar que o bolo vai ficar arredondadinho, vai ficar parecendo uma rosca, não há problema nenhum, tá? É só realmente uma questão de formato. Ó, então, a gente já tem a massa. Eu não preciso bater muito, porque, como eu falei, não é para desenvolver glúten. É só para misturar os ingredientes. Então, eu vou colocar na forma. Ó, vocês vão ver a consistência da massa, ó. Ela não é mole como um bolo, mas ela não é firme como um pão tradicional, tá? Se vocês seguirem as medidas da receita bem certinho, não vai dar errado, vai dar certo a receita. Vai tirando com a espátula e colocando aqui. Como essa massa, ela gruda mais, aquela técnica que a gente usa para massa de pão convencional, que a gente vira o copo e gira o pininho embaixo para a massa cair, nesse caso não vai funcionar, porque a massa é mais grudenta, tá?
Então, a gente tem que ir com bastante calma, tirando com a espátula. Não vai inventar de colocar a mão, não. Tem, que é quando a gente passa ela na velocidade 10, que eu já vou fazer isso. Eu estou tirando o máximo, que é o que vai para a parede do copo, não é? Você está falando? É. A gente vai fazer. Eu só estava tirando o máximo do que já estava na borda, ó. Tá lá grudado no fundo do copo, tá? O que a gente faz agora? Volta com ela para a base, a gente coloca a tampa e simplesmente gira o botão para velocidade 10, não importa o tempo. Gira o botão. Você vai deixar uns segundos, 3, 4, 5 segundos. A velocidade de rotação vai fazer a massa que estava lá no meio da lâmina correr para a base, para a parede do copo. Ó. Então, a gente consegue tirar melhor o que está lá na base, tá? Porque, na realidade, agora foi para a parede. E aí, a espátula passa mais fácil. Ó a quantidade de massa. Que a gente não vai perder, né? A gente vai usar tudo. Ó. Ainda tem um pouquinho bem aqui no meio. Ó. Então, caçamos toda a massinha, tá? Oi. Ah, você quer subir aqui, Zé? Tudo bem. Não, já que não rolou antes. Vou para a cadeira? Vou. Só tem esse, né? Vai precisar de uma cadeira, Zé, ou você é grande? O pessoal de casa não está entendendo nada, mas eu vou explicar, gente. É que assim, ó, a gente está aqui querendo ligar a câmera. O Zé Roberto é o cara mais alto que a gente conhece aqui na Casa Thermomix. E ele vai dar um jeito aqui pra gente, mas ainda assim ele vai precisar de uma cadeira. Não tem problema. Então tá bom, pronto. Bom, agora eu vou ensinar um truquezinho para vocês, que serve para vários tipos de preparações, principalmente de pães, para ele ficar lisinho. Porque se vocês tentarem, vou fazer com essa colher, porque a espátula está lá lavando, eu não tô com nenhuma aqui. Se você tentar alisar, ó, vai ficando tudo na colher, e você vai tentar, e vai continuar grudando tudo, tá? Então, a técnica aqui é você pegar... É que eu quero essa massa de volta. Não vou jogar fora a massa, não. Com uma colher, água, nada mais é do que água, e você vai molhar a colher e ir passando em cima da massa, ó. Ah, começou a grudar de levinho? A água de novo, ó. E aí você vai espalhando e alisando essa massa. E ela não vai grudar. Ó, tá vendo que a colher tá limpa, não tá grudando? Ele vai ficar bem certinho. E aí, a gente coloca uma sementinha de linhaça por cima, para ele ficar bem bonitinho. E leva para fermentar. Fermentação. Bom, fermentação... Fazer pão é uma arte, né? Porque cada lugar é um lugar, cada lugar tem uma umidade, cada lugar tem uma temperatura. Então, assim, a gente pode facilitar um pouco o processo de fermentação. Colocando essa forma dentro do micro-ondas, que é um lugar fechado, mas sem ligar o micro-ondas. Dentro de um armário, que é um lugar fechado. Se eu tiver possibilidade de colocar no forno, que alguns tipos de fornos têm a fermentação. Então, eu posso selecionar lá essa função e colocar ele dentro do forno, tá? O importante é o quê? Que se eu tiver num ambiente com ar-condicionado ou com vento, vai demorar mais tempo para fermentar. Isso é ruim? Não. Eu só sei que vai levar mais tempo, tá? Então, às vezes, ao invés de 40 minutos,
pode levar 1 hora e 20. Lugares muito quentes, então, por exemplo, quem estiver assistindo a gente lá em Recife, em Manaus, que são cidades muito quentes, em Porto Alegre, que agora essa semana está fazendo um super calor, mais do que o Rio de Janeiro, é um local onde está rápido. Então, às vezes, em 20 minutos está fermentado. Como é que eu vou saber se está bom ou não? Quando ele chegar na bordinha da forma. Tá? Que aí eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Eu vou deixar ele aqui. Eu vou deixar dentro do armário. Só não posso esquecer dele. Vocês não me deixam esquecer dele, tá? Daí que ele vai cair. Aqui. Aqui tem um espacinho. Pronto. Só porque aqui tem o ar-condicionado, então é capaz de demorar mais tempo para ele fermentar. Antes da aula, eu já aproveitei. Pode. É que o meu aqui, ele não tem essa função. Aqui ele tem, mas ele faz bastante barulho, por isso que a gente não tem ligado ele. A gente está deixando para usar só esse daqui mesmo. E aí, esse daqui, especificamente a função fermentação, ele não tem. Naquele tem. Aquele é maravilhoso, né? Que ele até fala com a gente. Então, assim, a gente já deixou um pronto, só porque depois a gente vai montar o lanche também da degustação, mas é exatamente a mesma receita, tá? Então, eu já fiz ele... Tá quentinho, inclusive. Ó, já vou tirar e deixar aqui para vocês verem. Ó, bem macio, tá? Ó, bem fofinho. E ele vai ser usado para fazer a montagem do nosso lanche, tá? Então, daqui a pouquinho, a gente volta para usar ele. Ô, Karina. Dúvidas do pão? É tranquilo, né? A gente misturando os ingredientes certos fica fácil. Mas assim que esse aqui fermentar, a gente vai colocar no forno e eu vou mostrando passo a passo para vocês. Ô, Karina. Faz. É isso aí. Karina. Facilitou muito, né? Com certeza. É pão enrolado com linguiça. Batata com linguiça. Do Cookie Do? Na receita do Cookie Do, pão de batata com linguiça, para quem estiver no online, para pesquisar aí a receitinha. Uhum. É isso, aí testando, cada um... Sabe um pão que eu já fiz do Cookie Do que eu gosto muito? É o pão brioche. Gente, ele fica incrível. Tem glúten, tem açúcar, tem manteiga. É o brioche clássico, né? Obrigada, Ana. Tem uma receita no Cookie Do, pão brioche. Então, assim, o pão de banana, eu nunca fiz o de banana. Mas olha, o brioche é incrível. Você diz assim, nossa, fui eu que fiz? Aí eu penso, não fui eu, né? Foi a máquina. Mas, nossa, ele fica incrível. Aquele pão brioche eu acho melhor do que o da padaria. Impressionante. Karina. Fala, alguém quer fazer uma pergunta? Qual a temperatura ideal para fermentação? Temperatura ideal para fermentação, em torno de 35 graus. Não precisa chegar a 40 graus. Pode, mas não precisa. Se chegar em 35 graus, já tá bom. Tá? Então, já é uma temperatura boa. Podemos seguir mais uma? Então, bora lá. Tá bom, já que falamos de pães gordinhos, agora eu vou falar de uma sobremesa magrinha, então. Que hoje a aula é toda magra, né? Porque a gente tenta, né? A gente tenta. Vou pedir para vocês irem lá para a última página do nosso receituário, da nossa apostila, e a gente vai fazer o mousse de limão, porque a gente já vai deixar ele gelando para a nossa degustação. Então, como que é o mousse convencional, né? Eu até disse, gente, não é muito mousse, né? O mousse, normalmente, ele é aerado e tal, se a gente for pegar a base da confeitaria francesa, então ele tem que estar já com claras em neve e tal. Você até pode adicionar claras em neve nessa receita. Mas é que aqui no Brasil, a gente, quando fala mousse de limão, a gente pensa o quê? Aquela basezinha de leite condensado, suco de limão e creme de leite. É isso que a gente pensa do mousse de limão.
Então, foi pensando nesta receita, que particularmente eu gosto muito, né? Você come aquela torta de limão ou só o creminho, daquele azedinho, mas dá o docinho do leite condensado. Então, foi pensando em criar uma solução para isso que eu cheguei nessa receita. E ela é uma receita mais magrinha, que a gente vai poder consumir, não vai sofrer tanto com as calorias da original. E o que a gente faz? Aqui a gente vai usar o leite em pó e o eritritol. O eritritol ele é um adoçante natural que já está mais fácil de encontrar até no supermercado, tá? Não é algo mais tão difícil, mas naturalmente em casas de produtos naturais é mais fácil, mas no mercado encontra também, tá? Ele é um adoçante natural, derivado de frutas, mas ele não tem frutose, é só uma parte desses alimentos que é extraída. E ele tem uma vantagem em relação ao xilitol, por exemplo. Porque eu posso trocar. Se eu tiver o xilitol, eu posso usar, não tem problema nenhum. Mas ele tem uma diferença positiva, que ele não dá gases, ele não fermenta. O xilitol, ele tem uma molécula que faz parte dele, que para algumas pessoas pode dar gases, desconforto intestinal, mas isso não é para todo mundo. Tem pessoas que usam xilitol e não sentem nada. Tá? Então, ele pode ser utilizado na mesma quantidade da receita. Tá? Então, se só tem o xilitol, vai no xilitol. Mas, poxa, eu vou comprar. Se for comprar, vale a pena comprar o eritritol, porque se você não sabe se você vai ter desconforto ou não, daí você já não vai correr o risco, tá? Porque o eritritol não faz isso. Outros adoçantes que a gente pode substituir. Aí a gente tem alguns adoçantes no mercado que são chamados de forno e fogão, e aí tem várias marcas. Esse, quando é forno e fogão, ele tem uma base e é adicionado de um adoçante, só que normalmente artificial. Tá? Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado do tipo de adoçante que eu quero utilizar. Aqui a proposta é utilizar um adoçante natural. Agora, se, por exemplo, eu for substituir por sucralose não é natural. E no caso da sucralose, ela adoça muito. Então, eu tenho que colocar bem pouquinho, porque senão, nessa mesma quantidade da receita, vai ficar muito doce, tá? Então, eu posso trocar, nesse caso, se, por exemplo, alguém tiver aqueles envelopinhos também, que são pequenininhos e muitas vezes tem de estévia. Estévia também é um adoçante natural. Algumas no mercado já não tem mais retrogosto residual, que a estévia por muito tempo foi conhecida como o adoçante que amarga a vida. Que você sente o doce e depois você sente o amargo. Mas é uma parte dessa planta que a indústria já está conseguindo extrair. Então, muitas vezes você chega lá na gôndola do mercado e você acha uma estévia, vou dar um chute no valor, você acha lá o potinho da estévia R$10 e uma do lado R$30. Ah, poxa vida, eu não vou comprar essa de R$30, mas pode saber que essa de R$30 já não tem mais esse retrogosto amargo, então vale a pena. Porque estévia a gente usa bem pouquinho. Tá? Então, nesse caso aqui, um envelopinho da estévia seria o suficiente para adoçar toda a receita. Tá? Então, pode substituir, é só uma questão de ir vendo qual é a opção que cada um vai usar. Líquida, também dá. Todos os adoçantes líquidos, porque assim, a quantidade de adoçante que a gente está usando aqui, no fim não funcionou, né, a nossa câmera. É uma quantidade pequena, são 60 gramas, tá? Ela não é o suficiente para dar volume na receita. Quem vai dar volume são os outros ingredientes, tá? Então, se eu for substituir pelo adoçante líquido, tira o eritritol e simplesmente vai colocando as gotinhas. Se for o caso, você vai parar a programação, prova para ver se está no gosto, né? Quantas gotinhas você precisou colocar para chegar no paladar adequado para você, tá? Mas pode, porque apesar de ser um volume, é um volume muito pequeno. Se você tirar, não vai estragar a receita, tá? Então, vamos lá. Mais dúvidas? A gente vai começar colocando, então, aqui o eritritol e o leite em pó dentro do copo. E a gente vai triturar. Sabe aquele esqueminha que a gente faz com açúcar, para a gente ter açúcar de confeiteiro? A gente vai fazer o mesmo processo, porque eu quero esses dois pós bem fininhos. Porque eu não vou ter aquecimento na receita.
E se eu não aquecer os grãozinhos, principalmente os grãozinhos do eritritol ou do xilitol, eles não vão desmanchar no movimento que a gente vai fazer de misturar, tá? Então, primeiro faz isso, 15 segundos, que é aquele processo que a gente usa para fazer açúcar de confeiteiro. 15 segundos, velocidade 10. Karina, Diga. perguntaram, iogurte integral desnatado não? Já vou falar. Pronto, ó, faz até os efeitos especiais, igualzinho ao açúcar. Outra coisa que já estão perguntando aqui no online, que eu já vou, ó, tá vendo? Super efeito, né? Aquele efeito mágico do açúcar. Que já estão perguntando aqui no online e que era o próximo item que eu ia falar. Iogurte. Aqui a gente está usando o iogurte natural. Ah, antes, que eu quero falar de todos os itens. Eu esqueci de falar do leite em pó, que a gente pulou direto para o eritritol. O leite em pó, aqui a gente está usando o desnatado, tá? Mas ele pode ser o integral, ele pode ser o sem lactose, enfim, ele tem que ser o leite no formato de pó, da melhor forma que cada um quiser. Qual é a vantagem do desnatado? Que ele tem menos calorias. Tá? Então, se eu estou pensando em ter uma sobremesa menos calórica, o desnatado é a melhor opção. Que não é porque eu tiro a lactose que eu tenho menos calorias. Alguns leites sem lactose também são desnatados, mas nem todos. Tá? Então, é por conta disso que eu escolhi o desnatado. Nesse sentido, agora sim, iogurte. O iogurte, aqui a gente está usando um iogurte natural, que pode ser o natural, o desnatado, pode ser o semi-desnatado, pode ser aquele que você faz na Thermomix. Que vocês que estão aqui já fizeram iogurte na Thermomix? Eu? E não fica boa? Muito boa, né? Você deixou ela dessorar um pouquinho? Você gosta mais firme? Deixa dessorar um pouquinho, coloca um tecido dentro do cesto, e aí coloca o cesto dentro de um recipiente e joga o iogurte. Deixa ali uns 20 minutos, 30 minutos, mas sem apertar. Ele vai dessorar sozinho, e aí ele vai ganhar consistência. Porque quando a gente só faz ele sem dessorar, ele fica líquido, ele fica, né? Fica parecido com esse, assim, ó. Ele já fica mais firme, né? Uhum, uhum. É que a gente fez uma na aula usando o processo de fermentação na própria máquina. Aí, só que você coloca em cima. A gente fez na aula, acho que foi Dia das Mães, né? Eu acho que foi Dia das Mães. Teve smoothie também, né? E a gente fez um que fermenta dentro do copo. Então, são opções. E aí, claro, quando a gente reduz, pensa assim, a gente está reduzindo a área de contato, né? Então, a área onde está o iogurte aumentando o contato de calor. Então, ele vai fermentar de forma mais densa. É uma opção, colocar nos potinhos e colocar em cima do varoma. Ou então deixar de sorar. Eu prefiro, assim, quando eu faço, deixo fermentar no próprio copo, porque eu misturo tudo, deixo ali, depois eu só viro em cima no cesto, num saquinho de voal, que eu já tenho, que eu já uso para isso, dessora lá uma meia hora, 40 minutos, e quando eu vejo que caiu um pouco de soro já no recipiente, eu já condiciono ele, e ele já fica mais firme de comer de colher mesmo. Aqui ou no varoma, que no varoma você diminui a superfície, porque você está fazendo uma superfície menor do leite, digamos assim, com maior contato térmico. Então, o que tiver dentro do copinho vai fermentar mais, ele vai ter mais força de fermentação. Ah, você coloca inteira dentro do varoma. Uhum. Os potinhos. Para poder guardar. É uma forma.
E também o que faz mudar a consistência, cada receita tem uma quantidade de, às vezes, adição do leite em pó ou não. Quando coloca leite em pó, adiciona mais consistência na receita. O leite mais gordo adiciona mais consistência. Então, se eu fizer com leite desnatado, ele vai ficar mais ralinho do que o próprio leite sem lactose. Ele fica mais ralinho, porque daí eu não tenho esse carboidrato ali para ajudar na fermentação. Cada leite também, quando a gente fez essa aula, tem leite que nem vira iogurte. Você deixa fermentar 50 horas e ainda não vira iogurte, porque tem algum ingrediente ali dentro que não ajuda na fermentação. Eles dizem que todo leite é natural, né? Mas tem leite que não fermenta. Se ele não fermenta, é porque ele tem algum ativo ali que não está deixando a característica natural do leite acontecer. Tem algumas marcas que formam fio, que aí quando você puxa assim, forma aquele fiozinho, é uma característica do leite também. Então, cada ingrediente dá um resultado final. Eu prefiro, tipo, escolhi já um, gosto desse, então sigo nesse, né? Como você está falando que você faz, que dá super certo. Eu acho que, de repente, nessa sua, só para ficar mais consistente, deixa sorar. Deixa ele sorar um pouquinho, para ver. Muito bem. Ó, virou nosso pozinho. Não temos câmera. Ó, só um pozinho. Nada mais é do que o pozinho. Agora a gente vai colocar, então, o iogurte, que cada um pode escolher. Inclusive, é porque não deu tempo de a gente fazer o iogurte ontem, mas sugiro que façam na Thermomix, porque é infinitamente melhor do que o comprado. E o suco de limão. Feito isso, a gente só vai misturar os ingredientes. Então, aqui, 30 segundinhos. Vamos colocar aqui na velocidade 6. E eu já tenho os potinhos aqui. Pronto. Super simples essa receita. Ó. Igual aquele creminho que a gente faz, né? Só vou tirar bem o que ficou na lateral para conseguir misturar tudo, não ficar nenhuma pelotinha que às vezes fica na lateral. E servir. Ó. E leva para gelar antes de servir, tá? Antes a gente coloca nos copinhos ou num recipiente único, aí é só escolher. Esse vai mais um. Karina, Diga, tô te a ouvindo. receita fala em rendimento 2 porções? 2 porções daquela grande, tá? É que a gente considerou aquele pote tipo de smoothie, tá? Mas pote de sobremesa normal, 4 porções, tá? Ó, dá para ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 2 vão comer menos. Mas dá para considerar 4, tá? E tem mais uma coisa. Quantidade de limão. É uma sugestão, tá? Que eu acho que já fica no bom, no gostoso. Agora, não, eu sou fanático por limão, eu quero colocar mais limão, posso colocar mais limão? Isso também é a gosto, não tem nada que impeça de colocar mais limão nessa receita, tá? Quanto mais ácido você colocar, mais consistente ele vai ficar já saindo do copo. Só que quando você colocar na geladeira, em qualquer situação ele vai ficar consistente. Ele vai ganhar agora consistência na geladeira. Quando vocês forem provar, vocês vão ver que ele vai estar com uma textura diferente já, tá?
Muito bem, só vou pedir para as meninas lavarem aqui o copo. Vou colocar esse aqui na geladeira. As raspinhas de limão é para decorar, tá? E agora a gente vai, então, para o leite de amêndoas, que o pessoal também sempre me pede algo mais natural para ser um substituto do leite. Então, a gente vai fazer um leite vegetal. Aqui a gente está usando as amêndoas, mas poderia ser qualquer nuts, né? Então, poderia ser castanha, poderia ser macadâmia, que dá um leite vegetal bem gostoso. Só que a macadâmia acaba sendo cara, né? Então, muitas vezes ela não é viável para a gente fazer isso. Mas, para quem puder, o leite de macadâmia é super saboroso, tá? Acaba que a amêndoa é o melhor custo-benefício, até porque ela é mais neutra. Ela e a castanha de caju são mais neutras, tá? Então, essa mesma receita poderia utilizar como base a castanha de caju, que também rende um leite bem cremoso e forma menos resíduo. Então, tem essa diferença. Se vocês forem optar por fazer com a castanha de caju, não vai sobrar muito resíduo para a gente fazer o próximo passo, que é uma ricotinha temperada com a massa da amêndoa, tá? A castanha, ela desmancha mais, ela faz um leite mais aveludado, tá? Essa é basicamente a diferença, tá? Vou puxar nessa máquina aqui e vou fazer nela. Daí, Karina, puxar para cá. Diga. a Cíntia perguntou se pode fazer leite de aveia. A Cíntia está perguntando se pode fazer leite de aveia. Pode, não tem problema nenhum. E se eu não estou enganada, eu já vi receitas de leite de aveia no Cookie Do. Tá? Mas nada mais é do que todos os leites vegetais, de forma geral, a gente procura fazer com a água mais aquecida. Porque quando a gente aquece essa água, ela ajuda a fazer com que, a hora que está batendo, a gordura desse alimento se misture melhor na água. Isso vai dar um resultado mais aveludado. A aveia, a mesma coisa. Então, eu não lembro de cabeça a proporção, se é 50 gramas, eu acho que a aveia é 50 gramas para 1 litro, porque você não vai colocar a mesma quantidade de amêndoa, porque são produtos completamente diferentes, tá? Não lembro se são 50 gramas ou 100 gramas, não lembro de cabeça agora. Que aí você coloca para bater, então no lugar da amêndoa entraria a aveia, tá? Então estamos na segunda página da nossa apostila, para ninguém se perder. Leite de amêndoas. Então, assim, a amêndoa, ela vem, quando a gente compra inteira, normalmente ela vem com a pelinha. Ainda não se descobriu algo tão maravilhoso para tirar a pele da amêndoa. Tem que deixar de molho na água morna, tal, e aí você vai arrancar pelinha por pelinha. Se a casquinha da amêndoa te incomodar, você vai ter que fazer esse processo. Particularmente, não muda em nada do sabor. Algumas pessoas dizem que fica mais amargo. Tá? Então, assim, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior no paladar. Só que aí ou você compra ela já descascada, que é bem difícil de encontrar, e quando você vai encontrar, você vai pagar R$ 300 o quilo da amêndoa, ou então você bate ela desse jeito que ela tá. O que é importante? A gente deixar ela de molho. Isso sim faz diferença. Coloca ela com água, né? Cobriu com água e deixa de um dia para o outro na geladeira. Se der 8 horas, 10 horas, já tá bom. Se conseguir deixar 12 horas, melhor. O que esse processo faz? Encharca o grão internamente, isso para qualquer uma das oleaginosas, tá? Não importa qual que seja. Vai encharcar internamente esse grão de água, tanto que você tem que pesar antes, tá? Porque ela vai inchar. E ela vai bater mais fácil e liberar mais textura aveludada na hora que a gente estiver batendo, tá? Então o leite vai ficar mais aveludado, tá? Depois que ela tá úmida, ó, ela sai fácil, a casquinha. Só que você tem o trabalho de ficar tirando uma por uma, tá? Eu ainda não descobri nenhuma outra forma. É uma terapia, você vai ficar 5 horas e se você ficar nervoso, aí já não vai dar certo, entendeu? Então sair, sai. Mas é um trabalho adicional, tá?
Então, o que que a gente faz aqui? Bom, vou bater nesse daqui enquanto... Não funciona para tirar. Na realidade, assim, ó, não é que não funciona o descascador, né, de legumes. Você acaba quebrando a amêndoa. Então, você tem resultados com pedaços, você tem uma perda, ela não fica inteira. Mesmo assim, a gente já testou com pouco tempo, não deixando os 4 minutos, diminuindo o tempo e tal, mas ela quebra. Porque ela é sensível, ela é muito pequenininha. Então, quando ela começa a bater no descascador, as pontinhas começam a quebrar e quando sobra só um pedacinho, você acaba tendo muita perda. Que é um ingrediente caro, né, para a gente perder. Então, eu acho que, tipo, se você não quer passar o trabalho, vai desse jeitinho que não vai ser nada grave, tá? Obrigada, Aninha. Estou fazendo essa aqui. Oi. O pé da nossa máquina? Poxa vida, não vamos derrubar a bichinha, pelo amor de Deus. Então, ó, vou colocar a amêndoa, que já estava hidratada. Ah, não, desculpa, vou aquecer a água, né? Tô aqui falando e até esqueci. Que é o que eu contei para vocês. Quando a gente aquece, a gente melhora a viscosidade do nosso leite. É obrigatório? Não. Posso colocar tudo e bater? Sim. Mas você vai dar um plus a mais no resultado se você fizer esse processo de aquecer a água, tá? Então, vai 1 litro de água ou 1.000 gramas de água. Para quem tem a TM6, pode colocar direto, então, na função, vou selecionar aqui, ó, a função chaleira, 100 graus, gira o botão. Porque aí ela vai calcular o tempo necessário para chegar em 100 graus a água. Tá? Eu não preciso ficar calculando isso. Para quem não tem a TM6, então vai colocar lá na programação. 5 minutos, 100 graus, velocidade 1. Às vezes, em 5 minutos, porque pensa assim, se a água estiver gelada, 5 minutos não vai ser suficiente, vai precisar de mais. Então, você vai lá, coloca mais tempo. Se a água estiver em temperatura ambiente, vai aquecer mais rápido. Então, às vezes, em 4 minutos aqueceu. Eu não precisava esperar até os 5. Então, essa função da TM6 ajuda muito, porque ele vai dizer para a gente quando que já chegou em 100 graus. Ah, mas, poxa, eu não quero esperar para 100. Dá para tirar antes? Se a água estiver em 80, 85, já está valendo. Ela já está quente o suficiente para quando for bater, eu já ter mais essa untuosidade que os grãos, que as nuts fornecem, tá? Então, vou deixar aqui, vou separar aqui nossa peneirinha. Se quiser passar no saquinho de voal ou no etamine, que é um tecido bem fininho, é melhor, tá? Porque daí você retém bem o resíduo da amêndoa. Aqui a gente vai usar uma peneirinha, que eu tô sem o saquinho. Então, derruba ele aqui e aí a gente vai ter o leite. O leite, depois de pronto, você pode utilizar no que quiser. Tá? Então, ele pode ser usado em diversas preparações. Dá para fazer o iogurte, por exemplo? Dá, mas a consistência não fica a mesma, porque é uma questão de eu não ter a mesma proteína que coagula como coagula o leite de vaca. Então, são estruturas diferentes, eu consigo ter sabor de iogurte e tudo, mas eu não vou ter aquela mesma textura idêntica a a um iogurte convencional. Tá? Mas eu posso pegar uma receita do cookie dough e substituir. Só não espera ter aquela consistência, porque ele não vai ficar idêntico. Oi? Crepe? Dá. Massinha de crepe? Dá, claro que dá. Dá. Massinha de crepe, de panqueca. Dá. Bolo, quando precisa utilizar. Ganache, quando precisa utilizar creme de leite. Dá sim. Vem, Zezinho, venha. Ele fica mais líquido. Ele a proteína não coagula da mesma forma, então você não tem aquele mesmo resultado de fermentação. Ele fica mais líquido. Um iogurte, super saboroso, mas ele fica um pouquinho diferente. Tá? Karina. Ela tirou férias, ela não quer voltar a trabalhar, não. Oi, diga, Lines.
A Fernanda perguntou quanto tempo dura o leite na geladeira e se você pode repetir o nome do tecido. Tá bom. Muito obrigada, Zé. Tentamos. Mas a bichinha não quer funcionar hoje. Não lembro agora quem perguntou da... Peraí, Elis, me relembra que eu me distraí? Me relembra a pergunta. Ah, o leite. Quanto tempo dura aí? O nome do tecido. O tecido que a gente usa é voal ou etamine, que é um tecido bem fininho. E o leite, depois de pronto, ele dura 3 a 4 dias na geladeira. Depende se você utilizar um recipiente bem fechado, tipo uma garrafa, isso faz ele durar mais, tá? Do que se eu só colocar numa jarra e deixar aberto na geladeira. Aberto na geladeira ele é capaz de durar 24, estourando 48 horas, tá? Então, o ideal é ele estar fechadinho para lacrar bem. Uma receita inteira é muita quantidade para mim, eu tomo sozinho em casa, não vou consumir tudo isso. Posso fazer metade? Pode. Pode fazer menos, não tem problema nenhum. E também pode congelar, se for o caso. Tipo, poxa, eu fiz a quantidade total, sobrou, congela, e aí depois você vai descongelando e vai utilizando, tá? Isso não tem nenhum problema. Ó, já tá em 90, já tá bom. Então, a gente vai, ó, já tá quentinha a água. A gente coloca aqui as amêndoas. E aí aqui a gente tem duas opções. Ou a gente usa a função triturar, que também é uma função da TM6, né? Então, a gente seleciona aqui no display a função triturar. Aqui eu não estou achando ela. Aqui, triturar. Nessa função, a velocidade vai aumentando gradativamente, que é uma medida de segurança, já que eu estou com um produto quente aqui dentro. Para quem não tem a TM6 e não tiver acesso a essa função, vai girando o botão gradativamente, sem girar de uma única vez, para que dessa forma o conteúdo não venha todo de uma única vez para cima, tá? Então, nesse caso aqui, triturar 1 minuto, então coloco aqui o tempo e giro até a velocidade máxima dessa função, que é a 8. E ela vai aumentar a velocidade gradativamente. Então, não corro o risco de pular nenhum tipo de resíduo da tampa da máquina, tá? Obrigada, Aninha. Esse deixa para usar de lixinho. Obrigadinha. Pronto. Hoje eu estou fazendo barulho, né? Todas as funções têm barulho. E aí, claro, para usar, dependendo da receita, o ideal é deixar esfriar, né? Colocar na geladeira para ele esfriar. Agora, se você quiser colocar um café, um chocolate, aí você já faz aí uma bebida de inverno, né? Estamos no verão querendo tomar cappuccino. Mas é possível, tá? Que ele é um substituto de qualquer leite. E isso que vai sobrar na peneira ou no tecido que vocês vão usar, a gente chama de resíduo de amêndoas, massa de amêndoas, enfim. É a partir dessa massa, que a gente não vai descartar nada. Então, aqui a gente pode utilizar... Obrigada, Aninha. A gente pode utilizar para fazer biscoito, cookies, a gente pode adicionar em massa de bolo,
Não é a mesma coisa que farinha de amêndoas, tá? Então, quando uma receita pedir farinha de amêndoas, a farinha de amêndoas, ela é seca, ó. Aqui não é seca, tá? Porque eu acabei de bater. Se você quiser fazer isso virar farinha, você vai ter que levar para o forno, deixar secar em baixa temperatura. Vai dar um pouco de trabalho, tá? Então, o ideal desse resíduo ou massa de amêndoas é a gente utilizar, enfim, para preparações como fazer um biscoito, fazer um cookies, ou adicionar, ou fazer a ricotinha que a gente vai fazer agora, tá? Ó. Fazer qual brigadeiro? Não, eu nunca fiz com ele como base. Você usa o quê? Me fala a receita. Você lembra de cabeça? Ah, não. Tá perguntando que não tem uma. Porque, assim, normalmente a base de brigadeiro, vamos pensar no leite condensado, tá? O leite condensado, ele é consistente. Eu tenho que ter algo que dê essa consistência. Então, eu diria assim, eu também nunca fiz, tá? Eu estou pensando em possibilidades, teria que testar. Gente, vão mexendo. Eu colocaria esse leite, colocaria um pouco de leite em pó de coco, porque daí você dá um pouco de consistência. Colocaria chocolate, aí um chocolate em pó vegano ou o próprio chocolate em barra vegano. E aí colocaria na Thermomix, deixar ela trabalhar, porque você não precisa fazer na panela. Ó, brigadeiro normal, a gente usa 8 minutos, 100 graus, velocidade 4. Ela tem que mexer rápido, porque senão a gente queima a base do copo e aí não consegue distribuir o calor. Então, claro, vai depender de medida, mas testaria, assim, uns 10 minutos, 100 graus, velocidade 4. Queimar a máquina não vai, nesse tempo não vai. Então, testaria, sabe? Mas colocaria um leite de coco em pó junto, porque ele vai te dar consistência, que aqui tem, mas não é suficiente. Não é a mesma consistência de um leite condensado, sabe? Esse aqui pode deixar aqui, Aninha. Ó, você quer levar isso? Brigadeiros vegano, tudo bem. Docinho enrolado vegano. Mas é um brigadeirinho, né? Então, estamos assim descobrindo, né? Ó. E fica bom. Muito tempo e você fez a partir do leite. Ó, porque ele não tem consistência. Eu vou colocar aqui na jarra. Então ele demora para dar ponto, né? Ó. Karina, Fala, Eline. a Lilian perguntou se essa massa pode armazenar na geladeira para fazer outro dia e por quanto tempo? Pode. Agora vamos então aos prazos. Então, assim, o leite, como eu falei para vocês, 3 a 4 dias, desde que num recipiente fechado, tá? Se deixar numa jarra assim, 24 horas, estourando 48 horas, ele vai acabar fermentando. A massa de amêndoas, ela vai durar na geladeira 3 dias também, tá? Aqui eu tenho um pouco de umidade ainda, então é um produto perecível, tá? Se eu não for utilizar toda a massa, congela. Ela congela super bem e descongela super bem. Tá? Então, ela não perde em nada de textura para você, né? Tipo, ficou ruim quando eu descongelei. A massa de amêndoas não perde nada, tá? Então, se não for utilizar, congela, tá? Perguntaram também se essa massa que sobrou do leite é suficiente para ricota. Dá 400 gramas? Dá. Estão perguntando se essa massa é suficiente para ricota. Sim, tem mais do que 400 gramas, porque a gente entrou com 500 de amêndoas, né, na nossa receita do leite. A amêndoa hidratou, então, claro, depois, ok, tem uma perda, mas fica em torno, o resultado final de massa fica em torno de 500, tá? Porque ela hidrata, depois perde. Então, tem sim, tá? E eu também, agora que a gente vai entrar na receita da ricota, o que acontece? Nessa receita, eu não preciso necessariamente usar os 400. Eu posso usar um pouquinho menos, eu posso usar um pouquinho mais. Poxa, não, mas eu quero dividir porque eu vou usar também essa massinha para fazer um biscoito, a massa de ricota. Ou um brigadeirinho daqueles que são de frutas secas. Você mistura todas as frutas secas e forma uma bolinha. Então, a receita de ricota em si,
ela é bem democrática, porque nada mais é do que temperar essa massa. Então, a gente pode ir temperando a quantidade que quiser, tá? Antes de eu misturar a ricota, eu já vou colocar para fazer os cogumelos, que aí eles já ficam cozinhando enquanto a gente faz a ricotinha, tá? Então, vamos lá na receita da tostada de cogumelo, que daí a gente já faz essa primeira etapa. A gente vai utilizar os tomatinhos sweet grape, só para finalizar o nosso prato. Então, eu já deixei eles assadinhos, tá? Mas nada mais é do que azeite, um pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal, colocar 10 minutinhos no forno. É só isso, tá? Gente, eu nunca mais lembrei do pão, falar em forno. Ah, não, tá salvo ainda. Transbordou o pão, não. Tudo bem, pai. Tá quase chegando no ponto. Aí agora a gente vai colocar na máquina uma cebola que a gente só corta no meio, tá? Então, ó, tá cortadinha no meio. Um pedaço de gengibre, que eu acho que esse aqui tá um pouquinho grande, eu vou cortar um pedacinho. Tira aqui do ladinho. Então, um pedaço de gengibre. E a gente vai triturar aquele nosso famoso triturar de 5 segundos na velocidade 5, tá? Assim que a máquina voltar. Meu chuchu. Ó. 5 na 5. Aí a gente baixa o que está na lateral do copo, porque a gente vai refogar. E onde a gente encontra a resistência do copo é na base. Então, não adianta eu deixar o alimento na parede, porque ele não vai ter estrutura para poder refogar, tá? Então, baixa aqui, colocou o azeite e vamos refogar 3 minutinhos. Opa! E na velocidade 1. Aí, quando a gente refoga um alimento, quando a gente está lá na panela refogando, a gente deixa sem tampa. Tá? Então, na maioria das vezes, não vai ter essa informação lá nas receitas do Cookie Do, porque a gente sempre vai usar a tampinha como um protetor. Mas quando é só um refogado, então só nessa etapa, não tem problema você deixar sem a tampinha, que você vai facilitar a saída de vapor. E qual que seria a situação se eu deixo a tampa? O vapor sobe, ele bate na tampa e desce como água. Então, fica mais um sabor de cozido do que de refogado. Essa é a diferença. Ah, mas não vai estragar a receita nem nada. Então, para ter um sabor mais gostosinho, tira a tampa na hora de fazer o refogado e depois da sequência na receita, tá? É só nessa etapa que a gente tira para poder ter esse sabor mais tostadinho, tá? Depois daqui, a gente vai adicionar os cogumelos. Aqui eu selecionei o cogumelo, o shimeji, tá? Mas poderia ser qualquer tipo de cogumelo. Isso é escolha de cada um, tá? Poderia ser o shiitake, poderia ser o Paris, poderia ser o portobello, qualquer um deles, tá? Então, a gente vai refogar. E essa base desse refogadinho de cogumelos, aqui a gente vai montar uma tostada, mas a gente poderia utilizar para comer junto com uma massa, para acompanhar um arroz, legumes, enfim. É um cogumelo refogado, tá? Então, é bem saudável. Tem uma boa fonte de proteína aí. Olha o cheirinho bom já. Não estava fazendo muito cheirinho hoje, né? Tá uma aula sem muito cheirinho, né? Agora sim tá com cheirinho. Vou só colocar ele para refogar e a gente faz a tostada.
Não. Ana, tem aquele bowl transparente, que eu acho que vai ficar melhor para misturar. Fala, Elinas. A Eva perguntou se cogumelo em conserva também fica bom. Ah, boa pergunta. A Eva está perguntando se cogumelo em conserva também fica bom. Eva, daí eu vou te dizer que eu, assim, particularmente eu acho que não, porque o cogumelo em conserva, ele tem um sabor muito específico. E na realidade, daí você nem precisaria refogar, porque ele já está cozido, ele já está ali com aquele líquido e tal. Então, melhor não, viu? Aí, nesse caso, bom, é gosto também, né? Estou falando assim pelo meu gosto, mas eu acho que pode não ficar tão gostoso o resultado final, tá? Ó, então fizemos o refogadinho, já mais sequinho, exatamente porque a gente não colocou, né, a tampinha, então ele sai mais fácil. Pode deixar aqui. Obrigada. Então vai entrar o nosso cogumelo. O nosso shoyu, que é o temperinho. Depois a gente verifica se precisa colocar mais tempero, mais um pouquinho de sal. Ajusta no final, tá? Uns 4 minutinhos. Aí agora sim a gente vai colocar a tampinha, porque agora eu quero produção aqui de vapor. Seleciona a lâmina inversa, porque eu quero que misture e não que fique girando e cortando. A lâmina inversa a gente seleciona no botão seletor de velocidade, na parte embaixo de onde tem o número, a gente tem um desenho da lâmina. Se você clicar em cima, automaticamente já aciona a função inversa ativada. Que aí fica com o desenho, uma flechinha assim, voltando. Se você clicar de novo em cima, ele volta para a função de giro normal, tá? Então, é só fazer isso. Nesse caso, a gente clica e gira o botão, tá? Velocidade de meio a 1 vai ser suficiente, tá? Se quiser deixar a cebola mais douradinha, você deixa mais tempo. Por exemplo, 5 minutos. Ela já vai ficar mais douradinha, ela começa a pegar na base do copo. Ela fica com um gostinho mais tostadinho. Pode, não tem problema nenhum. E aí, nessa etapa, tira o copinho, porque você vai estar tirando o excesso de líquido de dentro do copo e aí vai ter mais gordura para dar essa tostadinha na cebola. Se você deixa com o copinho, ela começa a cair muita água e ela cozinha na água, tá? Então, aí sim, tira o copinho, tá? Aí a gente vai ver se é suficiente, porque também, de acordo com o como a gente corta esses cogumelos, se a gente deixa um pouquinho mais do talo, um pouquinho menos do talo, eu vou ter um volume dentro do copo. Então, muitas vezes, dependendo desse volume, às vezes precisa de 1 minutinho a mais cozinhando. Então, no final desses 4, a gente dá uma olhadinha. Se precisar, entra mais 1 minutinho e tá feito, tá? Dependendo do que for, sim. Tipo, o risoto eu não faria. O risoto eu colocaria a tampinha. Por quê? Porque você segura mais a umidade dentro dele. O risoto, ele, dependendo da quantidade de líquido que você utilizar, ele vai evaporar muito e o risoto pode ficar seco. Então, quando faz o risoto, usar a tampinha faz bem. Semi, né? Como se fosse semi-aberta. Então, assim, aquela tampa-rede a gente usa para fazer geleia, para fazer molho, porque aí você tem uma proteção que fica bem na parte central, ao mesmo tempo que sai vapor pelas laterais. No copinho também sai vapor, mas na tampa-rede vai sair mais. E ao mesmo tempo não vai correr o risco de respingar na gente. Tá? Então, normalmente é para isso. O risoto é melhor fazer com a tampinha que ele segura mais. Ou com o varome em cima, se você estiver cozinhando alguma coisa junto. Eu faço com a tampinha. Com a tampinha. Para manter bem o calor. Com essa aqui. Com essa tampinha.
Entendi. A função inversa, ela é uma função que faz com que a lâmina gire ao contrário. Então, se a gente não mexer na função inversa, a lâmina sempre vai girar no sentido de corte. E por menor que seja a velocidade, dependendo do alimento, ele vai cozinhar e ele vai ficando macio, e aquela lâmina, por mais que seja devagar, começa a cortar esse ingrediente. Por exemplo, se a gente pensar no arroz, quando a gente faz o risoto, o grão vai ficando molinho, né? O arroz vai ficando molinho e a lâmina vai passando. De passando em passando, quando você vê, você tem na base do risoto um creme e não mais um risoto. Uhum. Automaticamente já está selecionada essa função inversa. Começa a reparar, por isso que talvez você não tenha visto, porque quando precisa, automaticamente já está selecionada. Uhum. E nunca precisou selecionar. Mas quando a gente está fazendo a receita no Cookidoo, normalmente já está selecionado e você nem vê mesmo, porque ele só pede para você girar. Essa é a velocidade colher, mas embaixo da colher você vai ver que está a lâmina inversa. Ela está uma flechinha e girando ao contrário. Presta atenção na próxima vez, você vai ver que vai ser assim mesmo. Nossa, está cozidinho, ó. Né? Vou dar uma olhada no tempero. Eu gosto de colocar a cebolinha logo depois que termina de cozinhar, para ela ainda ter uma texturinha, e prefiro ela picada. Tá? Agora, quando a gente tritura, a gente vai fazer a salsinha na Thermomix. Quando a gente tritura cebolinha na Thermomix, como ela tem muita água, ela não fica um resultado legal. Né? Então, vai um pedaço para um lado, vai para o outro e não corta. Então, ainda prefiro, nem que for, pegar uma tesourinha de cozinha e rapidinho, que aí você tem cebolinha cortada. Acho que eu vou colocar no potinho. Que ele já está bem cozidinho, só vou provar o sal. Se faltar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, que eu também não coloquei, eu gosto que vá pimenta. Alguém tem alergia a pimenta? Então, se ninguém tem alergia a pimenta, eu posso colocar pimenta. E falta um salzinho também. Ficar mais gostosinho. Nossa, tá um gostinho ótimo de gengibre. Todo mundo gosta de gengibre? Vocês vão gostar. Como? Cogumelos em geral, tá? Como que a gente higieniza o cogumelo? Na realidade, ele nunca vem muito sujo. Quando ele vem com aqueles resíduos de terra e tal, no caso do shimeji, você corta a base, que a parte de cima, normalmente, você não precisa higienizar. E aí você só vai tirar os pedacinhos para poder usar. Porque o cogumelo é uma esponja. Se você colocar ele na água, ele suga a água. Então, a gente não pode encharcar ele. Quando é um shiitake ou um paris, que às vezes vem com os resíduos em cima da cabeça do cogumelo, aí é igual cuidar de neném. Você pega o cogumelo, molha a água, passa em cima onde você estiver vendo que tá aquela sujeirinha, lava a mão, volta, sem colocar ele embaixo d'água. Se você colocar ele embaixo d'água, ele vai encharcar. Ah, mas aí você perde, né? Ah, não, eu gosto da casquinha dele. Vai perder a cabeça do coitado? Sai, mas aí dá um trabalho também fazer isso, né? Não, eu lavo, que é facinho, já tô acostumada, já é tipo banho de bebê, né? Eu não tenho bebê, mas é tipo, já imagino que seja assim. As mães têm que ser rápidas, né? Então é só isso, porque se colocar ele na água, ele vai encharcar. Né? E isso vale para qualquer cogumelo. O mais resistente é o Paris. O Paris, ele tem uma resistência maior à água, então até dá para
colocar ele na água, mas assim, não deixar de eterno. Tem que ser assim, colocou e já começa a higienizar para tirar o resíduo. Ah, mas ele é o mais resistente. Que aí o Paris deixa a gente fazer isso, né? Você coloca ali na água e daí já vai rapidão, já foi, acabou. Que os outros, se a gente fizer isso com o shiitake, por exemplo, Deus do céu, depois você não consegue nem comer, nunca mais, né? Porque fica tudo... Aí ele fica uma borracha, uma esponja depois, ele perde estrutura, ele solta a água na hora que você está cozinhando, fica estranho, assim, não é que fique péssimo, mas fica estranho. Vou deixar aqui, que a gente daqui um pouco volta nele para montagem. Então, vamos pegar a nossa ricotinha. A nossa ricotinha geladinha está aqui. Muito obrigadinha. E o nosso leitinho. Então, eu já deixei uma que eu fiz antes, só para a gente poder fazer o nosso preparado. É que eu estou fazendo uma bagunça hoje aqui nessa cozinha, né? Não estou organizada. Deixa eu botar a máquina para cá. Pronto. Ana, você consegue esse outro copo sequinho que eu vou triturar a salsinha? Que eu lembrei dela. Não tem copo sobrando, né? É que eu passei a 220 para lá. Se fosse 127 era melhor. Não, eu pego a outra, eu pego a 220. Só para limpar aqui. Pronto, vamos fazer uma casa organizada. Deixa eu voltar com essa. Botei para cá, agora eu vou precisar dela. Pronto. Então, a gente vai triturar salsinha, tá? Para essa receita que a gente vai agora só temperar a nossa ricota, se você... Não ligou? Já entendi aqui, ó, porque eu tirei ela do prumo. Foi agora? Ela estava soltando. Ela é agora uma fase só de tempero, tá? Então, assim, não precisa necessariamente colocar na Thermomix para poder temperar. A gente vai triturar a salsinha e se depois você quiser derrubar a salsinha dentro do bowl e ir temperando, né? E até com os temperos que você quiser. Eu gosto de alecrim, então já bate junto com a salsinha. Gosto de páprica, coloca na hora de temperar aqui por cima, tá? Então, é a gosto. O tomate que a gente já picou na mão, porque vocês estão vendo ali na receita que fala tomate picado, tá? Na ricota de amêndoas. O que acontece? Como eu vou servir um prato, ter o quadradinho fica mais bonito, mas não é obrigatório. Tá? Então, se vocês quiserem, dá para triturar na Thermomix. Só que na Thermomix, para esse resultado final, você não chega a tanto. Tá? Então, ele vai ficar mais um molho do que necessariamente picado. E aí você vai usar 4 segundos na velocidade 5. Ao invés de usar o 5 na 5, para tomate a gente usa 4. Tá? Tem que ser sem semente, porque senão realmente ele vai bater e vai virar molho. Tá? Então, é digamos assim, um plus. Poxa, eu não quero ter trabalho nenhum. Coloca na máquina e faz tudo na máquina. Tá? Faz tudo na Thermomix. Mas se você não se importar de passar esse trabalho de fazer o quadradinho na mão, você faz na mão. Então, você pode escolher, tá? Como que você quer fazer. Essa parte aqui, então, a gente vai triturar a salsinha, que a gente coloca direto no copo, bem sequinho. E as folhas também bem sequinhas. E aí a gente vai triturar 2 segundinhos na velocidade 7. Como não adianta eu colocar 4 segundos na 7, porque ele vai muito para a lateral, e aí não vai ter o que bater, é melhor eu baixar todo esse conteúdo e bater de novo, tá? Porque eu quero ela bem fininha. Opa. Eu quero mais fininha ainda, não tá tão fininha. Bater mais uma vez para ele ficar bem fininho.
Pronto. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui que vai ficar mais fácil para vocês verem, tá? Então, a gente vai pegar a massa de, né, o resíduo das amêndoas, que nesse caso eu fiz antes o leite para a gente ter ele gelado para o smoothie. Então, eu já guardei ele na geladeira. Então, ela já está gelada, tá? Fiz isso, aí a gente vai temperar, como eu falei para vocês, vai temperar a gosto. Poderia colocar tudo na máquina para poder misturar? Sim, mas nada mais é do que misturar, tá? Então, eu vou fazer aqui que vocês vão enxergar melhor. Então, vou colocar o tomatinho, que aqui a gente realmente picou na mão, porque eu queria que fosse esse o resultado. Vou colocar sal. Um pouquinho de azeite, porque eu tô fazendo um tempero. Eu sei que a amêndoa já tem gordura, mas é para realçar um pouco mais também o sabor, né, do frescor. Pimenta. E misturou. Então, aqui, se quiser colocar páprica, pimenta calabresa, ervas secas, enfim, aqui pode colocar o sabor que cada um gosta, tá? Que é uma ricotinha temperada. Ó, super simples. Então, essa etapa eu poderia ter feito agora, finalização na Thermomix, mas fiz na mão para mostrar para vocês, tá? Que é bem simples mesmo. Vamos ver se o sabor tá bom. Falta algum tempero. Vou ficar aqui mesmo. Fresquinha, tá gelada. Depois de pronto, pode deixar até 2 dias na geladeira, tá? Senão, mais que isso, ela vai começar a fermentar. Porque eu tenho muitos ingredientes dentro dela com líquido. Então, se for o caso, usa uma porção menor para temperar, congela a massa, o resíduo, e usa de novo quando você quiser. Tá? É melhor do que fazer a receita inteira, tá? Então, agora, partiu montagem. Cortar o pão. Vamos espiar o pão, gente. Esqueci de novo do pão. Ai, que boniteza. Deixa eu ver meu fone. Ó. Bem bonitinho, né? Acho que o pessoal de casa vai querer ver de perto. Deixa eu ver mais perto. Ó. Então, ele chegou na borda da forma. Vocês viram que eu não fiz nada. Eu deixei ele lá. Tinha até esquecido do pobrezinho, né? Chegou na borda da forma. É hora de levar para o forno, tá? Ó. Bordinha da forma. Agora a gente vai colocar no forno. A Celina vai fazer essa receita, que eu já vi a cara dela, cara de quem vai fazer a receita. Pronto. 40 minutinhos. Eline, você marca para mim 40 minutinhos? Muito obrigada. E era por isso que a gente já deixou um pronto, para não deixar vocês esperando aqui. A luvinha. Você traz pratinho, eu acho, Ana? Que a gente coloca no pratinho, que fica mais fácil para cada um pegar. Olha como que é gostoso cortar esse pão. Que macio. E aí assim também, né? Eu vou servir o pão assim para vocês, porque eu quero que vocês sintam o sabor dele e tal. Mas vocês podem tostar ele numa torradeira, na frigideira, para dar até um pouco mais de sabor na hora de fazer a montagem, tá? Mas, ó, quem diz que pão sem glúten é duro? Ó, olha que fofinho. Aqui, ó, povo de casa. Ó. Celina, você vai ter que fazer a receita e depois você manda para a prof avaliar, tá? Fechado, combinado. Mas olha, gente, olha que fofura. Não, vocês vão ver o que eu tô falando. Vocês acham que eu não tô falando sério? Mas vocês vão ver o que é um pão macio.
Porque, infelizmente, tem muita receita de pão sem glúten que é de atirar na parede e quebrar um pedaço da parede, né? Você não quebra o pão, você quebra um pedaço da parede, né? Vocês vão comer, vocês vão ver como é fofinho. Então, uma geleia, né? Com um requeijão vegetal, que também é uma opção. Ah, gente, dá para fazer muita coisa. Com um requeijão light, para quem não tem problema, né, de consumir. Então, eu vou servir ele assim, sem tostar, porque eu quero que vocês sintam a textura. Olha, ele tá quentinho ainda no meio. Olha que delícia. Aí, aqui é uma sugestão, tá? Então, a gente vai colocar um pouquinho da ricota, um pouquinho do cogumelo e finalizar com o nosso tomatinho, tá? Mas vocês poderiam fazer só com ricotinha, só com cogumelo. Eu acho até que eu vou fazer metade. Não é para vocês sentirem cada pedacinho um sabor? Acho justo. Concordo plenamente. Ó. Acho que vai ser mais fácil de comer com um garfinho ou será que vai dar para pegar na mão? Tenho medo de derrubar, né? Na hora de pegar na mão. Acho que melhor garfinho e faquinha. Que daí vocês conseguem apoiar no colo e cortar, né? Antes que a gente faça um acidente. Mas eu vou, de qualquer forma, cortar no meio. Eu quero. Eu vou facilitar a vida de vocês. Esse cogumelinho é bem termogênico, porque o gengibre é termogênico. Pimenta também é termogênico, então é bem a cara do verão para a gente gastar mais caloria. Não tinha, Ana. Ah, deixa eu cortar já. Aí já já chega a sobremesa. Hoje a gente vai comer um monte de coisa boa. Vou pegar mais um menu. Bom, é a hora que quem está em casa sofre, né? Porque em casa só está assistindo, não está aqui para degustar. Espero que esteja fazendo aí em casa também para poder ter a degustação. Com vontade, né? Isso aí, faz todo mundo em casa ficar com vontade. Aí você vai chegar em casa e eles vão dizer assim: nossa, agora você tem que ir para a cozinha fazer isso que você aprendeu.
Tá bom o pão? Fofinho? Diga. Ah, vamos lá. Antes de levar, eu vou mostrar então. Pronto. Que na realidade eu já até adaptei aqui, né? A gente já fez uma adaptação. Pronto. Foram todos, Ana? Não contei na realidade. Não, deixa eu mostrar isso. Olha, gente, a montagem original era assim. A ricota embaixo, o cogumelo em cima, finalizando com o tomatinho. Mas aí eu já fiz um câmbio aqui, ó. Fizemos duas versões para sentir o sabor da ricota e o sabor do cogumelo. Ah, mas a montagem original era tudo junto. Ai, todo mundo viu? Eu fugi muito rápido, né? Eva tá com água na boca já. Tudo bem. Ah, você não recebeu ainda? Então pronto. Olha aí, ó, viu? Chegou. Ah, faltou o garfinho. Aqui. É que ela tinha arrumado tudo bonitinho, né? E eu infeliz esculhambei o negócio. Você vai dar para todo mundo? Tudo bem. A Elba ou a Eva? A Elba. Ô, Elba, isso aí, Elba. Agora é botar a mão na massa, hein? Tudo bem, Elba? Não tinha te visto que você estava escondidinha, né? Tava com a câmera fechada. Não, embaixo é a Elba. Deixa eu enxergar. É a Elba que eu tô vendo. Ah, você não conhece elas todas. A Elba usa o colarzinho assim, ó, que eu tô acostumada. Não é, Elba? Tá vendo? Ah, minhas aluninhas são umas fofas. Eu conheço elas de longe. Gostaram? Vamos, né? Vamos pro smoothie? Pode. E aí depois a gente finaliza com o de limão. Ah, vou servir os dois juntos, na realidade, né? A gente tem mais potinho, né, Ana? Tá. Que aí a gente serve nos potinhos. Então tá. Então, enquanto vocês ainda estão comendo, eu já vou organizando para a próxima sobremesa. Mas a gente tem algum copo disponível? Nancy vai trazer um copinho para a gente? Tá gostoso? Não, e a ricotinha fica fresca, né? Não, o pão sem glúten macio assim, né? É, bem gostoso. Tá bom, é que agora eu facilitei a vida de vocês, eu dei uma receita para vocês fazerem na Thermomix, mas quando vocês quiserem sabores diferentes, vocês conhecem o Instagram da Colherada e vocês pedem na Colherada também. Que todos os pães da Colherada são bem macios, bem fofinhos. Na Pensilvânia, no Brooklyn. Essa não é uma loja, ela é uma cozinha de produção, mas, por exemplo, o cliente quer ir retirar lá, é só marcar, ir lá, sem problema. Faço delivery, toda São Paulo. Em algumas cidades da Grande São Paulo a gente consegue atender também, mas entrega em casa. E agora tem alguns pães que tem pronta entrega durante o dia, todos os dias, e outros que daí vai de acordo com os pedidos de clientes, porque a gente está também no iFood, então dá para pedir pelo iFood e receber, só que o iFood tem uma área de atendimento, né? Então a gente entrega até onde o iFood não entrega.
Mas, enfim, dá para pedir pelo iFood também. Só procurar a lojinha da colherada que tá lá. Agora temos lojinha. Muito bem. Colherada. Colherada, o Instagram é colherada.oficial. No Rio de Janeiro, vocês não sabem, eu atendo cliente, entendeu? Porque funciona assim. Eu tenho umas 2, 3 clientes do Rio de Janeiro já. E que eu mando pão via Sedex. Eu só não consigo mandar uma sobremesa que chama banoffee, né? O banoffee que não dá, porque o banoffee ele é refrigerado. E eu faço um banoffee sem açúcar, que, desculpa, gente, mas é tão bom, muito bom. E não tem açúcar, nada. Sem açúcar e sem glúten. A minha produção não entra glúten. E no caso do banoffee, ele é sem açúcar também. E o brownie. Então, assim, para o Rio, interior de São Paulo, que as clientes entram em contato, porque ainda não tem lojas que vendam nesses lugares. Então, eu mando pelo Sedex e chega de um dia para o outro. No Rio, no interior do Rio, o máximo que demorou foi 2 dias e meio para chegar. O produto não estraga, chega super fofinho ainda. Então dá certo. Para quem é do Rio, eu mando, não tem problema não. A gente manda. É muito gostoso. Muito bem. Colherada. Muito bem, já fiz o merchan. Então, assim, é que eu quis dar um plus para vocês. Agora vocês vão poder fazer em casa, mas de vez em quando, se vocês quiserem um docinho sem açúcar, um pãozinho com um sabor diferente, aí vocês ligam lá para mim, que eu atendo vocês, não tem problema não. Muito bem. Smoothie de banana com maracujá, já que o nosso mousse de limão já está lá no esquema, né? Gelando. Gente, esse smoothie é assim, smoothie é outra sobremesa muito democrática, eu diria assim, porque você precisa de uma fruta que, se você usar uma fruta madura, congelada, você vai ter já todo um frescor. É só para a gente sair daquela situação da espuma, de sorbet, né? Porque tudo que a gente faz é sorbet. Tudo é o sorbet de manga, é o sorbet de morango, é o sorbet de frutas vermelhas, é o sorbet de banana. Sim, maravilhoso o sorbet. Mas aí chega uma hora que você diz assim, poxa, mas eu queria uma coisinha diferente do sorbet. Entra o smoothie. Então, o smoothie aqui a gente vai usar o próprio leite de amêndoas que a gente fez. Eu também, como eu fiz antes para deixar geladinho, a massa que a gente temperou aqui, eu já deixei na geladeira para ele ficar bem geladinho, tá? Mas eu não queria fazer com leite de amêndoas. Uso iogurte. O smoothie também pode ter uma base de iogurte, tá? Então, aqui a gente vai utilizar banana congelada. Ela tá bem madura, aquela fruta que tá lá, putz, tá passando. Corta, já coloca para congelar, que na hora que der vontade de comer uma coisa bem geladinha em casa, você faz muito rápido na Thermomix, tá? Então, aqui a gente vai utilizar, são 250 gramas de banana, que está congeladinha. Não, só porque mexeu, ó. Se você mexer, ele vai ficar assim, ó. Se você deixa ele parado, ele começa a separar. Ele começa a separar. Então, toda vez que você for utilizar, dá uma mexidinha que ele volta, tá? É só por isso. Só porque ele fica parado, tá? A polpa de maracujá, que é só o suquinho e não é aquele industrializado, é suco de maracujá, da polpa do maracujá mesmo. Abre o maracujá, passa as sementinhas pela peneira. Se você quiser uma ajuda extra da sua Thermomix, abre a polpa de maracujá, coloca aqui dentro. E aí você coloca, 10 segundos, velocidade, lâmina inversa, velocidade 4. Ela vai ficar girando e vai soltar a polpinha da semente. Vai ficar mais fácil para você passar na peneira. Vai sair mais polpa efetivamente, tá? Mas se não, se você quiser só passar na peneirinha também, tá tudo bem, tá? E a gente vai colocar o leite de amêndoas. Eu acho até... Ana, tem já separadinho do mais maracujá? Então, vou fazer o dobro. E vai render muito pouquinho.
Eu quero que todo mundo saia daqui que não vai nem precisar jantar, entendeu? Vai nem precisar jantar hoje. Vai ser daqui jantado. Obrigada. Vou virar assim mesmo. Ah, daí depende do maracujá. Essa semana não. Na semana que eu fiz os testes, eu peguei um maracujá que não tinha quase nada dentro, mas que raiva! Então, assim, você tem que pegar o maracujá, dar uma testadinha se ele tá solto, se ele tá pesado. Então, assim, depende do maracujá. Ana, a gente tem maracujá ainda aí? Mostra o nosso maracujá. Aí vocês vão entender o que que é. Aqui com 2 maracujás a gente resolveu. Mas na semana que eu fiz os testes, por umas 2 semanas atrás, eu precisei bem de uns 4 maracujás, entendeu? Ah, isso é que eu chamo de maracujá, entendeu? Ó. Então, assim, desse daqui foram 2, né? Que a gente, para cada 150, mas olha o tamanho do maracujá. Mas assim, na semana passada eu não tive essa mesma sorte, na outra semana. Não tive toda essa sorte, não. Ficou. Não, esse maracujá. Né? Ó, o tamanho do maracujá. Pensa que é pouca coisa. É. Então, assim, depende, tá? Uns 3, 4. Ah, cadê a 4? Que daí a gente vai mexendo e vai derrubando. Hum, que delicinha. Para soltar das sementinhas, a polpa, coloca no máximo até velocidade 4. E o importante é ela estar em lâmina inversa. O tempo, você pode até ir olhando, porque não vai espirrar nada, assim. Você vai ver que ela vai ficar mexendo. Isso só vai dar um remoleixo, assim, para soltar da sementinha. O importante é não colocar na lâmina normal, porque senão ela começa a quebrar. Na inversa, ela só vai misturar. Ó, aí vem com a espátula. Que lindeza. Ó, vou virar para não cair muito. Vamos ver se ele tá bom. Hum. Ai, que delícia. Nossa, eu não sei nem qual dos dois que vocês vão comer agora que é melhor. Ah, eu adoro dessa coisa do ácido, assim, sabe? Ana, você quer já ir servindo? Só vai precisar colocar as raspinhas nesse daqui, ó, por favor. Nossa, que delícia. Sugiro que vocês comam aquele primeiro e depois esse, porque esse aqui tá o tchan do maracujá, assim, aquele balacobaco do maracujá, sabe? Ou como os dois juntos, não tem problema, uma colherada de cada um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Tá certinho aqui, Ana? Não, só para saber se eu tava colocando certo.
Ai, povo de casa, vou mostrar aqui, ó. Nem mostrei a consistência, né? Ó. Para quem tá em casa, né? Eu tô fazendo tortura para ver se o pessoal vem. Tem umas meninas que são de longe, mas eu quero que elas peguem o avião para vir para participar da aula. Vocês vão ter mão para pegar a próxima? Dá-se um jeitinho? A gente dá um jeitinho, né? E que não tem leite condensado, não é? Falei para vocês. 20 minutos antes da aula. Mudou a consistência, não mudou? Ficou mais firme? 20 minutos antes de chegar na aula, de vocês chegarem. Uhum. Imagina. Agora chegando aqui. Pode aproveitar. Pode aproveitar. Querem aproveitar e colocar o potinho? Não? Pronto. Aproveitou o espaço, né? Não tem problema. Não, e esse do maracujá não é um... Assim, o maracujá dá uma... É a fruta da paixão, minha gente. A paixão, tem que dar aquele churro. Coisa do maracujá. Peraí, a Inês me fez uma pergunta. Que alguém perguntou em casa. Quantos segundos para explicar melhor a técnica de tirar a polpinha das sementinhas do maracujá? Então, a gente abre o maracujá, larga a polpa dentro do copo e coloca, 10 segundos, rotação inversa, lâmina inversa, velocidade 4. Ou, se você quiser colocar 15 segundos, o tempo, nesse caso, não importa muito. Você precisa de um pouco de remeleixo ali. O importante é usar a lâmina inversa e, no máximo, a velocidade 4, porque acima disso ele começa a quebrar. E aí eu vou ter pedacinhos de semente. E aí, feito isso, larga esse conteúdo numa peneira que aí você vai ter o suco propriamente do maracujá, sem ter as sementinhas. Tá? Gostoso? O que foi o melhor? O limão ou o maracujá? Né? São momentos diferentes, assim, né? 1% a mais é boa. Bom, minha gente, acho que são receitas bem práticas e que a gente consegue ter, sempre pensando, né, nessa questão de ter mais saúde. Olha, por exemplo, a gente fez 2 sobremesas que são base fruta. Ok, a de limão tem uma base láctea também, que a gente poderia ter utilizado o leite em pó de coco. Só que o leite em pó de coco, ele dá um pouquinho de sabor de coco no final. Então, por exemplo, quem está buscando uma alternativa também, que seja super, né, que não tenha animal e tal, que seja mais vegano, poderia substituir por o leite de coco e também daí trocando o iogurte por um iogurte vegetal. É uma opção. Né? Aí essa sobremesa agora de maracujá, que tem banana, que tem maracujá. Claro que a gente pode bater com qualquer outro tipo de fruta também. Mas eu acho que essas duas, elas combinam bem, né? A banana tem um docinho, e aí o maracujá vem com azedo. E eu gosto dessa brincadeira que a gente faz também com a alimentação, de sentir sabores diferentes. Porque senão a gente fica sempre igual. É sempre um chocolate, é sempre a sobremesa de chocolate. É sempre a sobremesa com leite condensado. É sempre uma massa com molho vermelho. Sabe, sempre aquela coisa neutra, né? Então, a gente estimular o paladar também é importante. Eu acho que a Thermomix ajuda muito nesse sentido, porque dá muita facilidade para a gente fazer as coisas, né? Espero que vocês tenham gostado. E o que vocês precisarem, a gente está aqui. A gente já está planejando o próximo workshop que vai ser depois do carnaval. A data ainda a confirmar, porque a gente ainda não definiu. Mas eu e Soraya estávamos articulando de fazer um workshop temático mexicano. Aí eu vou vir até vestida a caráter, entendeu? Nem vou vir de avental mais, vou vir a caráter, a mexicana, entendeu? Sim, a nossa ideia é sempre assim, a gente testa, planeja as receitas, vai para a cozinha, testa as receitas, e aí quando começa a divulgação do curso, já com as receitas, já contando o que vai ter na... Mas, assim, a gente falou rapidamente e as duas já
Vamos fazer mexicano, vamos fazer mexicano. Ah, já vi que vocês gostaram também, né? Então vai ser mexicano. Árabe, boa ideia. Nossa, o Zé Roberto. Zé Roberto não só arruma câmeras. Zé Roberto faz um excelente quibe. O Zé é o cara do quibe. Vou pegar a receita dele. Podemos fazer uma árabe. Podia ser em março uma árabe. Fevereiro, mexicana. Março, uma árabe. E assim a gente vai, né? Fazer esfirra. Ah, gente, estou amando. Mandem sugestões, que agora a mente criativa vai, né? Porque eu falei para Soraya, a gente sempre faz, né? Tipo, Dia das Mães, Dia dos Pais, aí, tipo... Aí a Soraya ainda brincou comigo, ela disse assim, que eu não sei se todo mundo conhece a Soraya, né? Mas a Soraya é uma das gerentes, assim como o Zé Roberto, que não só arruma câmeras, é gerente também. E aí, eu disse, só o que a gente vai fazer em fevereiro, né? Daí ela, faz um de pós-carnaval, né? Eu disse, pô, se for fazer pós-carnaval, vai ter que ser aquele ressuscita o cara, né? Porque todo mundo bebe todas, come todas. Aí tudo vai ter que ter um verde, né? É o suco verde, é o chá verde, é o não sei o que é verde, vai ser a turma do verde, para ver se detox geral, né? Eu disse, não tem muita graça, né? A Ângela está dizendo comida portuguesa também, uma boa. E aí a gente olhou assim, a Soraya, então a gente precisa fazer um mexicano. E eu, nossa, já começamos a pensar nas ideias, assim. Então, bora fazer um mexicano, depois um árabe, depois um português. Nossa, são muitos, né? Acho que é melhor do que a gente só ficar Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, festa junina, né? Vamos mudar um pouco. Né? Então, pronto. Então, tá definido já, só não tem a data ainda. Mas o próximo vai ser mexicano. Comida Thai, que delícia. Nossa, eu tenho um livro de comida Thai que eu ganhei na faculdade. Nossa, muito bom. Podia adaptar umas receitas. Boa. Mas a Thai é mais difícil, né? Porque ela é apimentada, não é todo mundo que gosta, né? Que é aquela comida quente. Não precisa exagerar, né? Faz uma mais. Boa, mas eu tô gostando desse assunto temático. Gente, obrigada, viu? Pela participação de vocês. Aqui eu usei a prata. Usei a prata, bem madurinha. Mas é a prata. Obrigada, viu? Até a próxima. Então, até o dia do mexicano. Gente, obrigada, viu? Meninas, prazer ter vocês aqui. Obrigada. Espero vocês no dia... Pode deixar aqui na bancada, na cadeira mesmo, não tem problema. Obrigada a você. Isso, sempre uma vez por mês, na última semana do mês. Mas a gente sempre faz 2 horários, às 15 e às 19. E é longe daqui. Tchau, obrigada, viu? Eu entendo. Mas a gente procura sempre deixar no YouTube também, os vídeos. Então, se perdeu, pois tem.